Olá, meu nome é Reinaldo e hoje estou trazendo aqui uma palavra, uma reflexão sobre obras da carne e as consequências ao praticar esses atos da carnalidade. Quando eu falo sobre a questão de obras da carne, como podemos ver em Paulo, se eu não me engano, apóstolo Paulo fala numa carta em Gálatas 5, se eu não me engano, verso, se não me engano, do 21 até o 22, uma coisa assim, ele fala as consequências de uma pessoa que pratica atos carnais. Quando falamos atos carnais, nós podemos ver que há vários pontos de prática da carnalidade, da carne, que nos afasta de Deus e até mesmo tira a nossa salvação. Nós perdemos a nossa salvação por praticar esse tipo de atos. Essa é uma mensagem para você evangélico e para você que não é evangélico, mas quer conhecer o conhecimento da sabedoria do reino de Deus. Porque aqui nós trazemos, falamos sobre planta, nós gostamos de falar de tudo, mas eu falo também de Deus porque eu sou um servo de Deus. Eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Mas tem pontos na nossa vida que nós temos que levar a nossa vida para nós não perdermos nossa salvação. Nós temos que fazer muitas coisas, renunciar a nós mesmos em pontos para que nós não venhamos perder nossa salvação. Quando eu falo em obra da carne, nós podemos ver que Paulo fala a questão que as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, contenda, emulação, peleja, dissensão, inveja. Então, podemos ver nessa mensagem que há vários pontos de práticas carnais que podem tirar a salvação. Quando Paulo ele se refere nesse ponto de atos carnais, como vemos a bebedice, a glutonaria, são coisas carnais. Não só outros pontos, invejas, que são também carnais. São práticas que nós, muitas vezes, se nós não afirmar a nossa consciência em Deus, nós passamos despercebido, praticamos esses atos facilmente e sem dar conta da consequência e do prejuízo no último dia das nossas almas. Porque esses atos, como carnalidade, ele leva o homem à condenação. Porque Paulo fala, o que estáis pratica as tuas obras não herdarão o reino de Deus. Você que é evangélico, você que não é evangélico, você que sabe de Deus, né? Gosta das coisas de Deus, lembre-se, esses atos é o que impede o homem a salvação, se ele praticar. Nós podemos ver que a carnalidade é um ato que muitas vezes a carne almeja, né? Que a carne almeja o pecado. E tem pontos na nossa vida, Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome sua cruz. Dia por dia siga-me. Mas o ato carnal, ele é uma prática que ele leva o homem, muitas vezes bebedice, né? Bebedeira não só num ponto de bebedeira de álcool, bebedeira ou comilança, tanto bebedeira no modo pode ser de qualquer jeito, mas que é um modo que a pessoa está mais ligada na carne, quer dizer, saciar a carne. São atos que ela quer para si o seu gozo, como a prostituição. A prostituição hoje, muitos falam, prostituição, não sabem definir o ato de prostituição. Se fala, se você tocar o que é prostituição, uma pessoa que não tem ciência, ele diz, não, é uma pessoa que não é casada, é uma pessoa que vive amigada. Esse ato não é um ato, como diz, prostituição. Prostituição, se nós formos na Bíblia, é relação sexual ilícita, quer dizer, ato sexual fora do casamento. Quer dizer, relação sem compromisso e sem amor, sem matrimônio algum. Esse é ato de prostituição, como muitas vezes ir numa boate de prostituta e ter relação sexual com prostituta meretriz, como diz. Esses atos são fornicação, quer dizer, membros. Podemos ver em Gênesis. Deus falou para Adão e Eva, né? Esse deixará o pai e sua mãe e se unirá com
com a sua mulher e eles se transformarão numa só carne. Serão ambos em uma só carne, quer dizer, porque quando Deus falou porque eles já eram uma união. Quer dizer, uma união que a pessoa vive junto, muitos dizem é em fornicação. Não é fornicação. Se um matrimônio é cuidado com amor, com dedicação, isso não é fornicação. Fornicação é, muitas vezes, no namoro, larga dessa e pega outra. Muitos que pregam isso, muitas vezes é adúltero, tá falando contra a prostituição, mas é adúltero, ele vive com a outra segunda mulher, já não é com a primeira, porque abandonou a primeira. Então entenda, relacionamento é amor até o fim da vida. Relacionamento sério em atos perfeito perante Deus é até a vida e a morte. Esse é um patrimônio abençoado por Deus. Agora, no ato de prostituição é sem compromisso algum. Tem relação hoje e amanhã já não tem mais nada, compromisso. Esse é prostituição, fornicação. Muitos também comparam adultério com fornicação. Adultério é diferente de fornicação, mas tudo vira a mesma prática, porque além de entrar fornicação no meio disso, entra também o adultério, porque já tendo relação já é fornicação e adultério. Quando a pessoa tem relacionamento com pessoas casadas, não só isso que Jesus disse, aquele homem que tentar cobiçar uma mulher já adulterou com ela. Só na cobiça já adultéria. Então vemos esses atos de carnalidade, condena o homem. Claro que fazer esses atos é fácil. Praticar o ato da carnalidade. Por que é fácil? Porque é mais fácil você se dedicar. Agora, quando nós vamos se dedicar a Deus, fica um pouco difícil. Eu não posso negar isso, de fazer isso. Não posso deixar da vaidade, eu não posso deixar, porque vaidade também é belezas, pinturas, tudo isso é ato carnais. Porque é uma beleza, é um charme, quer dizer, um charme para atrair a carne. Não, a carne diz, não, eu vou fazer isso porque eu estou ficando velho, porque eu estou ficando... É atos carnais também, é vaidade é da carne. Muitos dizem assim, mas isso aí é religião. Não é religião. Se nós formos ver, o que nós anunciamos aqui, que eu anuncio aqui, não chega a um ponto sequer do Evangelho dos Apóstolos. Porque os apóstolos eram muito mais na santidade, muito mais, que hoje não tem igrejas que se dedicam ao Evangelho como os apóstolos se dedicavam, que era 2 vezes mais que um tipo de norma combatendo o pecado. Que eles, além de tudo, eles davam a alma, a vida pelo Evangelho, eles faziam porque eles sabiam que isso era verdade. Porque a benignidade, o fruto do Espírito, quem está em Espírito, ele tem uma transformação de bondade. Transformação de bondade quer dizer que ele ama a Deus. Primeiramente, ele ama a Deus e ele quer deixar do mundalismo, ele santifica corpo e espírito para se dedicar a Deus. Mas isso é uma escolha de quem? De nós mesmos. Eu tenho que saber o que eu busco para minha vida, se eu quero ser salvo ou se eu não quero ser salvo. Porque eu falo para muitas pessoas, melhor você saber o que é o reino do céu, do que você brincar não conhecendo e ser condenado brincando de ser um servo, uma serva de Deus. Sabe, aquela pessoa que só aparece por roupa, só aparece por isso e não guarda os mandamentos, não pratica a lei, o amor, a justiça. Porque hoje ser batizado não significa justiça. A Bíblia diz sim que é um primeiro passo que nós temos que dar. Porque se não tiver também o batismo, nós não estamos salvos. Só que o batismo, a Santa Ceia, como disse, o costume de ir na igreja, isso não salva um crente. Por mais que ele vá, por mais que ele seja uma pessoa participante da Santa Ceia, ele não é salvo por esse tipo de coisa. A Bíblia diz assim, Jesus fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nos expulsemos demônio, em teu nome nos curemos enfermos, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e eu direi abertamente, apartai-me vós de mim, que pratica a iniquidade. Por quê?
porque esses atos as pessoas não vão se questionar. Eu fazia, Senhor, eu expulsava do teu nome, o Senhor não me lembra de mim? Que eu curava, eu pregava a palavra, eu salvava as almas. Ele salvava as almas. Ele salvava as almas, tirava do pecado, mas muitas vezes a pessoa ainda ele enganava. Porque reconhecer que eu posso salvar uma alma, mas não é porque eu estou salvando a alma que eu vou ser salvo. Não vou deixar de ser condenado porque eu estou salvando uma alma. A condenação da nossa vida não é você pregar o evangelho, é você não viver o evangelho, é você não viver o evangelho verdadeiramente. Não adianta eu pregar o evangelho e ir ao redor do mundo pregando o evangelho, salvando alma, e sou uma pessoa que faz o contrário do evangelho. Eu vou ser condenado por não ser uma pessoa santa perante a Deus. Então, entendendo uma coisa? O evangelho salva quando nós olhamos a justiça e praticamos. Porque eu mesmo, para mim anunciar um evangelho aqui, eu tenho que o quê? Primeiramente viver. Eu não posso falar de justiça também se eu não viver a justiça. Então eu tenho que viver para mim falar para vocês o que é justiça. Isso me foi dado conhecimento por Jesus. Foi me dado conhecimento quando eu estava numa amargura, numa tribulação, que eu não sabia o que se permanecia na igreja. Eu fiquei assim. Certa vez Deus usou um irmão falando assim para mim, irmão Reinaldo, Deus fala para você que Jesus pessoalmente vai vir falar com você. Eu estava numa amargura, tribulado, porque vinha muitos problemas com os irmãos na igreja e eles queriam me passar, me derrubar da igreja por inveja, porque eu estava me levantando. Porque sempre tem um invejoso, que às vezes ele está dentro da igreja, porque eu vou falar para vocês, tem sim pessoa que não vive o evangelho e ele quer tropeçar, ser um tropeço na vida dos que querem se levantar espiritualmente. E eu peguei, sentei num local, passou uns meses e meses, eu achei que era na mesma noite, mas não foi. Quando eu cheguei no local, eu estava batido. Sentei debaixo de uns pinos, fiquei. De repente, veio uma voz que falou bem assim comigo: você sabe que os meus mandamentos é a salvação, e você não pratica. Foi daquele momento, eu não praticava mesmo, eu não era praticante, eu só nem lia Bíblia, eu não lia Bíblia. Eu estava na igreja, cantava, louvava, que eu sempre gostei de cantar também. Eu tenho o dom de levita, né? E o que aconteceu? Só que eu prego também. O que aconteceu naquela hora foi como se uma escama que caísse dos meus olhos, um espelho, que sabe, uma coisa que tirasse a visão de eu ver a verdade da justiça. Aquele dia nunca mais coloquei na minha mente. Eu tinha mania de achar que a igreja era salva, era só a igreja que eu estava, que era salva. E aquele dia acabou aquela cegueira que eu pensava daquele jeito. Então hoje eu vejo a revelação que Deus me deu, que a justiça é a salvação, não é eu estar pregando. Eu tenho que pregar sim, tem que salvar, porque Jesus falou, ir pregar o evangelho. Mas isso não me salva, isso não salva ninguém. Se você estiver pregando, salvando o homem, e você não for benigno, não fazer o certo perante Deus, você vai condenado. Às vezes aquelas pessoas que você salvou, elas vão se salvar e você é condenado, porque às vezes elas vão praticar e você não pratica. E às vezes se ela não praticar, você cegar elas também, você vai junto com elas também, porque você deixou elas cegas. Por isso que vem pessoas até mim dizendo, mas Reinaldo, por que eu faço isso? Faço isso, porque o que é ser crente? Eu digo para as pessoas, ser uma pessoa serve, tem gente que já diz crente, eu já digo servo, que serve? Para ser uma pessoa, um servo de Deus, você tem que se dedicar. Não me enganar primeiramente, você tem que ser ciente do que você vai fazer. Você tem que ir para fazer a diferença perante Deus. Você tem que demonstrar perante Deus a sinceridade, a tua fidelidade e fazer ser fiel perante Deus. Porque muitos hoje em dia querem permanecer na igreja, mas querem permanecer na verdade, na vaidade, no engano. Ele quer fazer tudo que o mundo ainda oferece. Ele quer ser como um ímpio do mesmo jeito, ele não muda nada. Então não pode ser
for para ser desse jeito, não seja, porque vai ser condenado, mesmo sendo batizado, vai ser condenado. Porque Deus, ele escolhe o quê? O amor. A Bíblia diz a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Então, tem que ter uma diferença. Porque os que servem, eles preservam a si mesmo, como diz João, se eu não me engano, na carta de, não sei em qual carta, não sei se é na primeira epístola de João, coisa assim, é a carta de João, ou a segunda carta, que ele fala, aquele que é de Deus, o inimigo não lhe toca, porque ele preserva a si mesmo. Então, ele preserva, ele olha que ele está errado. Se ele errar, ele pede perdão para Deus. Ele diz: Senhor, eu pequei. Eu sei que isso é errado. Eu sei, Senhor, que é errado invejar. Eu sei, Senhor, que é errado fazer isso. Eu sei que é errado beber. Eu sei que é errado se prostituir. Eu sei que é errado falar da vida dos outros. Eu sei que é errado, Senhor, é ser uma pessoa que discute uma com as outras. Eu sei que é pecado, Senhor, debater, fazer um debate, é questionar contra a pessoa, tentar vencer a pessoa numa conversa. Eu sei que é errado, porque tem pessoas que querem ganhar. Ela quer debater e quer ganhar. E isso aí também não é de Deus. A Bíblia diz: seja tardio para falar, cedo para ouvir e tardio para falar. Seja da tua palavra, da tua boca, palavras, sabe, que edifique, que não mostre, não tenha nenhum embaraço. Então, a justiça. Então, os atos carnais é que contaminam o homem, que a Bíblia diz em Apocalipse 15 até no 21 fala sobre a sobra da carne. Os que tais praticam também fala que de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idolatas, os feiticeiros, todos aqueles que praticam esse tipo de obra, não é que fala assim, todos aqueles que praticam esses serão lançados no lago de fogo. Então, serão lançados no lago de fogo, que arde com chofre. Então, fala aquelas pessoas que querem estar na igreja, mas não querem ter mudança. Continuam na bebedeira, continuam na enganação, continuam falando da vida dos outros, continuam invejando, continuam praticando pecado. Esses são obras da carne. Claro que a carne quer fazer porque é obra dela mesmo. Mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e caridade. Quantas coisas não há lei. Então, pela obra da carne é a consequência da condenação. Não adianta eu dizer que sou de Deus, mas faço todas as coisas erradas. Tá entendendo? Eu não sou uma pessoa perfeita. Para mim, eu posso até achar que sou a aparência da roupa, a aparência do que sou, mas o meu coração, o meu interior está tudo sujo. A Bíblia diz também, aquilo que é sujo, que se suja mais, que é santo, seja mais santo, que é impuro, que seja mais ainda, que foi imundo, que seja mais. Então, uma coisa, tem que ser uma pessoa de Deus para ser salvo. Para ser salvo, não para ser condenada, porque não adianta, perde todo o tempo da vida dela brincando de ser uma pessoa de Deus. Então é isso, não engane a si mesmo, faça o certo para que você não venha perder a sua salvação. Essa é a revelação e essa é uma reflexão sobre a salvação, porque as obras da carne, todas as coisas é para condenação. Nós temos que ter um limite, olhar mais para Deus, para o Espírito, do que para a carne. Então, colocando-se o Espírito acima da carne, e aí nós tornaremos perfeitos perante o Senhor. Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, ative o sininho, né? O like, né? Deixa aquele like, né? Ative o sininho de notificação e deixa aquela mãozinha lá, o positivinho. Tem gente que diz o like, o que é o like? É a mãozinha lá, o positivinho. Deixa o positivinho aí, né? Para que você não possa perder nossos próximos vídeos. E até a próxima com mais vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.